Sakamoto, você escreveu a sua coluna sobre esse assunto hoje mais cedo, né? Sobre como tentaram atingir o padre Júlio Lancelotti nessa medida, mas acho que houve um erro de cálculo. Aliás, eles têm errado bastante os cálculos, né? Nas últimas semanas, em âmbito nacional e âmbito local, como essa medida da Câmara de Vereadores de São Paulo. Enquanto a gente espera o áudio do Júlio entrar, né, do padre Júlio entrar, eu acho exatamente isso. Foi interessante, ô Diego, porque este é mais um caso em que a repercussão negativa de uma medida abraçada por alguém que é da extrema-direita, né, é uma medida bas- que bate de frente com a dignidade humana, né? Esse é mais um exemplo de como uma medida dessa, na hora que ela cai nas redes sociais e ela é tratada da forma como ela merece ser tratada, né? De como isso, na verdade, gera indignação e essa indignação pressiona o poder público e acaba revertendo. A gente tem, não é que reverteu, mas tá aí o negócio, ele falou que vai suspender, mas isso gerou, o prefeito teve que se manifestar, é ano eleitoral, falou, ó, vou vetar, né? Antes ele não tinha falado isso, ele tinha falado que ia estudar, que ia analisar na primeira nota. Depois ele falou que ia vetar. Depois você tem o, o, o próprio Rubinho Nunes vendo as manifestações, vendo tudo aquilo que criou, inclusive União Brasil é da base da prefeitura, né? Base do governo do prefeito Ricardo Nunes, e aí o Rubinho Nunes também é instado a falar, olha, não, vamos voltar a conversar. Por quê? Porque o que ele estava propondo, na verdade, acho que o padre Júlio vai poder falar melhor do que eu, mas é um PL da promoção da fome. É basicamente o seguinte, ó, o poder público não faz seu trabalho e vamos punir quem faz o trabalho que deveria ser tocado pelo poder público, né? Então, o que que acontece? Isso foi comunicado devidamente para as redes, todo mundo foi às redes, colocou e isso mostrou, né, que é um PL da fome, né, não para combater, mas para causar fome, né, e impediu o básico, que é a caridade, né, a assistência, o apoio, a solidariedade, e isso, na verdade, pegou muito mal. Da mesma forma que recentemente pegou mal quando teve todo o PL do estuprador, o PL da gravidez infantil, que aí quem defende a dignidade humana conseguiu comunicar isso e basicamente o projeto está travado, né? Não vai passar tão facilmente. Ou também o projeto de lei da privatização do acesso às praias. Então, foi uma sequência de projetos, né, em várias instâncias, no governo federal, em São Paulo, tudo, mas que causaram, houve indignação da população, houve indignação da sociedade, essa indignação correu nas redes sociais ou até nas ruas, né, como foram alguns casos, né, constrangendo os políticos que propuseram abraçaram e levando, pelo menos, a uma suspensão em alguns casos ou um atraso no trâmite, né? Então, isso mostra, Diego, que projetos que atacam de frente a dignidade humana conseguem sim ser barrados, né, quando há mobilização para isso. Pois é, talvez seja o ideal, seja o padre Júlio Lancelotti sair da conexão e tentar se conectar de novo para ver se o áudio chega aqui pra gente, padre. Enquanto isso, ô Carla, que pessoas são essas, né? A gente vê muita gente que se diz cristã. Se Cristo tivesse aqui hoje, ele seria multado, né? Caso esse projeto passasse, né? Porque me parece um absurdo tão grande, né? Meio, né? Totalmente indefensável, né? E aí aqui o Rubinho Nunes ele fala o seguinte, ó, falava, né? Antes da repercussão ser tão grande da máfia da marmita, o pessoal da máfia da marmita. E aí, Carla? Às vezes eu fico pensando, né? A gente acha que as coisas não podem piorar, né? A gente fala, não, agora já deu, a gente já viu o absurdo. Mas esse, de fato, é uma coisa assim que eu não consigo imaginar e explicar. Eu espero que o padre Júlio Lancelotti consiga entrar para a gente ter a oportunidade de ouvi-lo, porque eu fico pensando, você tem que ser muito resiliente, né, ao lutar para conseguir, quando você quer fazer uma ação do bem para tentar suprir o que o poder público não está fazendo, né? Porque a obrigação de dar o mínimo de dignidade a essas pessoas é do poder público. E aí você, além de não conseguir, de ser incompetente nesta matéria, você ainda vai punir quem consegue ou quem encontra meios de ajudar e de suprir carências e necessidades humanas tão básicas quanto se alimentar, né? Eu fico imaginando como seria isso se, assim, é claro, o Saka colocou uma coisa boa, que bom que há mobilização contra esses absurdos que a classe política
tem criado ultimamente, tirado do chapéu aí coisas uma mais absurda que a outra, porque eu fico imaginando como é que seria um absurdo desse na prática, né? Imagina, você vai lá, existe aquelas comunidades, o padre faz isso também, mas aquele pessoal que vai agora, que começa o frio, né? Sai, distribui sopa, o sopão. Imagina essas pessoas chegarem lá e terem que pagar uma multa. Eu não consigo entender, para mim não faz a menor lógica, o menor sentido. E é isso, que bom que voltaram atrás, mas a gente tem que manter a vigilância para que não tenham grandes outras ideias tão estapafúrdias como essa, né? É verdade. E, Diego, se me Oi, permite, claro. se o Padre Júlio vai conseguir entrar agora, bem, enfim, enquanto a gente está esperando o Padre Júlio entrar, se me permite, tem um ponto que é o seguinte, é claro, não sei se o Júlio vai falar disso, mas na minha avaliação, né, você tem, fala assim, pô, mas por que que uma pessoa faz isso? Para além, é claro, da profunda incapacidade de sentir empatia com o semelhante, né? Mas existe acho que uma dimensão de provocação em cima do trabalho do Padre Júlio, né? O Binho Nunes, ele tentou mover uma CPI contra o Padre Júlio, né? Por causa do trabalho do Júlio e de outras ONGs locais. Então tem uma questão de provocação em cima do trabalho do Padre Júlio. Tem um factoide para animar a extrema-direita nas redes sociais em ano eleitoral, ou seja, para tentar eleger vereadores de extrema-direita baseado nisso. Sim, tem gente que vota em quem quer praticamente a rede, sabe? Tipo, é quem trata os mais vulneráveis como descartáveis, né? E tem também, né, a questão toda de você firmar a posição, né, entre um projeto de uma São Paulo quase que higienista, né, aporofóbica, como diria o Padre Júlio. Agora, no final das contas, né, a Câmara dos Vereadores que votou isso, com exceção do PT e do PSOL, né, o resto votou de forma simbólica, né, sem se atentar para o conteúdo, né, que estava sendo votado ou apoiando esse conteúdo, acaba com essa aprovação mandando um recado aos paulistanos e ao resto do Brasil, né, nessa primeira votação. Não ajude, deixe morrer.